Olha, domingo tem o segundo turno das eleições. Lembrando que a TV Atalaia vai exibir uma cobertura completa da movimentação nos locais de votação na capital e no interior. E a distribuição das urnas para o interior de Sergipe começa a ser realizada. A nossa repórter Aline Aragão traz as informações para a gente neste momento. Aline. Olá, Tamires. Estamos aqui na seção setor de urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. É um cenário já bastante diferente de outros que nós mostramos aqui, porque essas estantes onde ficam armazenadas as urnas estão já quase que vazias. Algumas urnas ainda por aqui, mas muitas já foram encaminhadas aí ao interior do estado, às zonas eleitorais para esse segundo turno que acontece no domingo, como você falou. Hoje, então, será finalizado esse processo de carregamento e distribuição de urnas. Eu vou conversar com a Mônica Prado, ela que é chefe aqui do setor de urnas, já está aqui ao meu lado. Hoje de manhã os caminhões são sempre carregados um dia antes, Tamires. Então os caminhões que estão indo para o interior hoje foram carregados ontem à tarde. E eu quero saber, Mônica, quantas urnas estão sendo distribuídas hoje e quantas faltam para serem distribuídas para o interior? Bom dia. Bom dia. Hoje foram distribuídas em torno de 1.700 urnas para as zonas do interior. E hoje à tarde a gente finaliza carregando o resto das zonas, que dá em torno de 1.300 urnas. E aí finaliza esse processo para o interior do estado? Isso. O interior a gente conclui hoje. Amanhã todas as zonas do interior já vão estar com suas urnas. E no sábado e sexta a gente carrega as urnas da capital. Esse processo da capital é um pouco diferente, capital e região metropolitana, por conta da proximidade. Os caminhões são carregados na sexta e no sábado, mas a distribuição só acontece mesmo no domingo. Isso, na realidade são por roteiros, cada zona tem o seu roteiro, são carregados vans por rotas de escolas. A gente faz o carregamento na sexta, tarde, sábado, o dia todo. Essas vans ficam aqui no tribunal e no domingo, em torno de 4h30, 5 horas da manhã, essas vans vão em direção às suas escolas. Tem uma informação que eu acho interessante a gente divulgar para o nosso telespectador, que foi um aumento no número de sessões. Este ano a gente tem, nestas eleições, a gente tem mais de 5.000, um número bem maior do que o registrado na eleição anterior. Sim, na eleição passada a gente tem em torno de 4.300 sessões e nessa eleição nós temos em torno de 5.498 sessões. Então, mais de 1.200 sessões, né? Então, houve um acréscimo muito grande. Em virtude também da quantidade de votos que aumentou, aí reduziu a quantidade de eleitores por sessão, mas mesmo assim tivemos muitas adesões dos jovens, né, e dos idosos também, então assim aumentou bastante o número de sessões. Agora a gente trabalha, como você falou, são 5.498 sessões, agora tem um número maior de urnas, porque são aquelas urnas reservas. Isso, nós temos em torno de 20% de urnas reservas. Então, assim, em torno de 1.500 urnas, elas vão funcionar no dia da eleição como reserva. Se alguma urna vinha dar problema, você tem uma urna reserva para trocar, isso para evitar que aquela sessão tenha voto manual. Então, as urnas, só completando, finalizando, então hoje esse processo de distribuição das urnas para o interior do estado, já essa distribuição aqui na capital e região metropolitana, nos municípios aqui mais próximos, acontece no fim de semana, quando acontece então a eleição. Depois da eleição as urnas voltam todas para cá, né? Sim, a partir de segunda-feira a gente já começa a receber todas as urnas do interior. E no próprio domingo, aqui no depósito, já retornam todas as urnas da capital. Essas urnas aí, elas passam por um processo para depois serem guardadas, né, para uma próxima eleição. Na realidade, essas urnas, elas não podem ser mexidas, né? Elas voltam para aqui, aquelas que deram algum problema no dia da eleição, precisa recuperar os dados já feitos na junta eleitoral, e depois que elas chegam no depósito, essas urnas não podem ser mexidas durante 60 dias. Então, elas ficam preservadas, porque se tiver alguma auditoria, essas urnas estão preservadas. Essa informação é interessante, eu não sabia. Quer dizer que logo após a eleição, a urna volta para cá, para o setor de urna, onde fica armazenada, e ela não pode ser mexida por esse período de 60 dias. Isso, ela não pode ser ligada em momento nenhum, porque tudo fica registrado no log. Então, havendo qualquer processo de auditoria, essa urna tem que estar preservada para que, ocorrendo o processo de auditoria, ela venha realmente a provar, né? Não foi ligada, os dados estão ali, né? Mas, assim, desde nós temos urna eletrônica para cá, esse processo de auditoria só foi pedido uma vez e ele nunca chegou ao final, né? Começou,
fizeram em 2 estados, depois desistiram. Muito bem. Uma outra informação. A urna, quando ela precisa ser substituída, ela apresentou um problema na determinada sessão, a urna reserva, ela já fica naquela escola, naquele local de votação, ela fica em outro local e tem que aguardar chegar? Aí fica a critério de cada zona, né? Do chefe da zona, como ele fez a sua logística. Então, tem locais, tipo, se for um povoado, um lugar muito distante, aí eles já colocam a urna reserva próximo, na própria escola. Tem locais que servem de polos de urnas eletrônicas, aí eles colocam, tipo assim, na Farolândia, na UNIT. Lá tem muitas sessões, são 42 sessões. Então, naquele local, por ter muitas urnas, aí eles já colocam lá 10 urnas reservas. Tendo algum problema ali ou naquelas escolas próximas, né? Aí já vai um carro com essa urna para ver essa troca, para que o eleitor não fique muito tempo esperando na fila. Eu não sei se você tem essa informação de quantas urnas teriam apresentado problema no primeiro turno. Você tem esse dado? Tem. No primeiro turno, nós tivemos, na realidade, uma troca muito pequena, em torno de 3,89%. Foram trocadas 214 urnas. Então, é um percentual muito baixo, porque a nossa reserva é de 20%. Então, se você não troca nem 4%, né, significa assim que o equipamento, todo o processo, a gente não vai ter problema. E no segundo turno, as urnas passaram de novo por verificações, as que deram problema foram trocadas. Então, a gente espera realmente uma troca bem menor. Muito bem. Mônica Prado, muito obrigada pelas informações e participação. A Mônica, que é chefe aqui do setor de urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Já concluindo, então, esse processo aí, a gente está praticamente às vésperas, né? O dia do segundo turno, a eleição do segundo turno está chegando, é no domingo, dia 31, Tamires. Verdade, Aline. Muito obrigada. Muito obrigada pelas informações. É sim, domingo, dia 31. Obrigada. A qualquer momento, a Aline Aragão volta com a gente trazendo outras informações. Então, a votação acontece no dia 30, no domingo. Lembrando que a TV Atalaia vai ter uma cobertura toda especial mostrando a movimentação nos locais de votação na capital e também no interior do estado.